Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre as 10 melhores leituras deste ano. A maioria dos livros que eu li esse ano foram muito bons, pouquíssimos livros eu desgostei e foi assim, martírio escolher apenas 10 livros para estar aqui na lista. Eu escolhi os 10 que eu mais gostei, que foram os 10 que me completaram como leitor, mas isso não quer dizer que foram os únicos que eu gostei, porque tiveram outras posições, outros livros. 2015 foi o ano que eu li a coleção O Poder dos Cinco, e foi um ano fantástico porque eu voltei às minhas primeiras sensações quando eu comecei a ler os 2 primeiros livros há muito tempo atrás. E esse ano também foi o ano que eu concluí a leitura dessa coleção, que é O Portal do Corvo, Estrela do Mal, Corporação Crepúsculo, Necrópolis, e o último livro é Limbo, que eu coloquei ele aqui para representar essa série porque é o livro que eu mais gosto dentro dessa coleção. Então foi uma leitura fantástica porque eu consegui voltar ao Pedro leitor de uns 2, 3 anos atrás, quando começou a ler a coleção O Poder dos Cinco. E isso me deu uma sensação fantástica, foi uma outra série que me fez ficar agarrado a ela desde a primeira página até a última página do último livro. Então pra mim isso conta muito dentro da leitura de um livro. E isso foi maravilhoso porque eu consegui sentir prazer na leitura e gostar. Essa série aqui é um Young Adult. Nós temos aqui a apresentação de jovens que têm poderes sobrenaturais e eles estão dentro de um caos, um mundo com caos, e eles precisam utilizar esses poderes para salvar. E esses jovens, né, são 5, né, são os 5 que precisam lutar contra os antigos, que são criaturas do mal, que vêm de um outro mundo, que já estiveram aqui no mundo uma vez, que foram derrotados e que agora estão ameaçando a sua volta. E nós temos aqui no livro uma apresentação fantástica aos personagens, um crescimento igualmente fantástico deles. Foi uma leitura que me consumiu um tempo, porque eu quis aproveitar o máximo possível, mas eu sei que eu vou precisar reler, porque muitas coisas que eu li aqui eu já não me lembro mais e que foram, durante a leitura, fantásticas, foram coisas que eu gostei muito de ter lido. Então essa é uma série que eu tenho que tirar um tempo daqui a alguns anos para reler, talvez em 2017, 2018 eu faça a releitura dessa série, porque ela mora no meu coração, sabe? Um outro livro que eu li esse ano e que eu adorei foi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse livro eu comprei por indicação de uma amiga minha, a Rafa, e ela adora o Neil Gaiman, ela gosta muito das obras desse autor, e ela me indicou O Oceano no Fim do Caminho, então eu comprei, e eu li na Maratona 24 Horas que eu fiz no canal, e foi uma leitura fantástica. É um livro que eu pretendo reler também, porque é uma fábula sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre as coisas que vão chegando na nossa vida e que vão nos fazendo amadurecer conforme a gente vai vivendo, por intermédio de uma narração, de um personagem inominado, um personagem que todos nós podemos nos colocar no lugar dele e conseguir construir essa mensagem. Então é um livro fantástico, foi uma das melhores leituras. Uma coisa que me deixou extasiado foi que o Neil Gaiman conseguiu criar toda uma fábula, toda uma fantasia de amadurecimento em menos de 200 páginas. Então foi um livro super conciso que eu adorei. E os livros que eu comentar aqui que já tiverem vídeos, eu vou deixar alguns aqui nos cards e os outros vão estar todos na descrição. Então se vocês tiverem interesse, se vocês se sentiram interessados por algum livro que eu mencionar aqui e tiver vídeo no canal, vocês podem conferir, que vai estar tudo aqui na descrição. Uma das primeiras leituras de 2015 foi a trilogia do Mago Negro, e eu peguei o Lorde Supremo, que é esse livro gigante, para simbolizar essa trilogia, porque na minha opinião é o melhor livro da trilogia. A autora soube desenvolver muito bem a narrativa nesse livro, ela soube dar um desfecho fantástico, avassalador. Até hoje eu não superei esse fim, porque ela soube trabalhar muito bem os personagens, ela soube colocar questões atuais dentro dessa trilogia. Ela conseguiu dar para a fantasia um tom verídico, um tom atual, ao mesmo tempo que é inimaginável, sabe? Foi também uma das melhores trilogias que eu li esse ano. Em disparada, foi a melhor trilogia que eu li esse ano. Porque além de ser fantasia, um gênero que eu adoro, foi um livro que me conquistou. Foi um personagem que fez parte do meu coração de leitor, né? Da minha colcha de retalhos, sabe? Então, é um livro que eu indico muito, foi uma leitura maravilhosa, que
Pra mim, o melhor livro é o último, porque a autora teve mais uma perspicácia dentro da escrita, ela soube conduzir melhor a narrativa. E apesar de ser grande, eu li isso daqui em 3 semanas. Foi super rápido e foi uma leitura muito agradável. E o preço também compensou muito, porque eu paguei muito barato dessa trilogia. Um outro livro muito bacana foi O Despertar do Guardião, o livro 1 da saga da Legião Branca, que foi escrito pela Daphne Freitas, que é uma autora nacional, uma autora parceira do canal. Tem vídeo de resenha, tem vídeo de entrevista com a autora. Eu coloquei esse livro nessa lista porque eu li esse ano diversos autores fantásticos e autores nacionais muito bons. Mas O Despertar do Guardião, ele me prendeu, sabe? Ele me prendeu na leitura. A Daphne soube conduzir a história, ela soube ser uma narradora muito boa. Ao mesmo tempo, ela soube balancear os clímax dentro do livro. E ela conseguiu dar um desfecho que me deixasse sem chão, porque ainda não está lançado a continuação desse livro. Então, é uma leitura que eu recomendo muito para quem gosta de fantasia, para quem quer conhecer autores nacionais, porque a Daphne trabalhou muito bem a história fantástica, ela criou um mundo diferente e a gente consegue ver que é uma coisa bem real, sabe? Não é nada plagiado, é uma coisa que surgiu na mente dela, que surgiu com os amigos, sabe? É uma coisa maravilhosa, um livro que eu indico muito para quem gosta de fantasia e tá nesse top 10 das melhores leituras de 2015. Voltando pra fantasia, eu não podia deixar de fora o livro O Hobbit, do Tolkien. Esse livro, pra mim, é o melhor do Tolkien que eu já li. É melhor que A Sociedade do Anel, que O Senhor dos Anéis. Porque aqui no Hobbit nós temos uma escrita sagaz, uma escrita perspicaz. Nós temos também um autor humorado, sabe? Uma narrativa bem humorada. As tiradas do Tolkien nesse livro são fantásticas. Você consegue dar risada das piadas que ele coloca aqui. Ao mesmo tempo não é uma leitura cansativa, sabe? É uma história que consegue fluir muito bem. Os mitos, as lendas são muito bem explanados dentro do livro. É uma história fantástica, é uma história sobre o Bilbo. O Bilbo mora no meu coração como um dos personagens fantásticos mais legais de todos os tempos. O livro é muito bom, a edição é super caprichada desse livro. Quem já viu a minha resenha sobre o Hobbit sabe que essa edição é caprichadíssima. A Martins Fontes fez um trabalho muito bacana nesse livro, ao contrário dos outros do Tolkien. Um trabalho muito legal e é um livro fantástico, com ilustrações. Não tenho que comentar muito porque Tolkien também é vida. Eu também li Capitães da Areia esse ano. Foi um livro que eu comprei para ler para a escola e foi uma leitura maravilhosa. Foi uma leitura recompensadora. Esse livro, apesar de ele ser um pouco demorado no início, dele demorar um tempinho para engatar na narrativa, é uma história sem igual. O Jorge Amado é um escritor muito bom, ele representa muito a escrita nordestina, a escrita brasileira, principalmente da Bahia, né, que é onde se passa na história de Capitães da Areia. É uma obra literária, uma literatura brasileira, então ela tem mais o seu tom rebuscado, ela tem mais a sua característica de ser um clássico, mas ao mesmo tempo ela é muito gostosa de se ler. O Jorge Amado é um autor que sabe trabalhar com as palavras, ele sabe lidar com elas, ele sabe colocar as palavras do jeito que a gente gostaria de ver. Então não há muito o que comentar sobre Capitães da Areia, a não ser que foi uma das melhores leituras desse ano. Um outro livro de literatura clássica, de escritor brasileiro, foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eu li. E eu me apaixonei pela Clarice, apesar de ela ter ali um tom mais dramático, né, um pouco meio triste nesse livro. Ela é uma autora fantástica, eu adorei A Hora da Estrela. Eu me senti próximo a Macabeia e ao mesmo tempo você consegue ver que é uma história super simples. Ela conseguiu dar um tom sentimental, um tom mais demorado, ela conseguiu conduzir a história super bem. Clarice Lispector se tornou uma descoberta muito bonita pra mim. Eu adorei o livro que eu li dela, eu li também alguns contos, algumas histórias. Foi fantástico conhecer ela. No A Hora da Estrela é uma história que te prende, ao mesmo tempo ela é triste, não vou mentir aqui que é uma coisa animada, não é. É uma coisa um pouco mais triste, mas ao mesmo tempo é muito recompensadora. Não o final, né? Mas tudo bem. Mas é uma leitura muito boa. Esse ano eu li muitas distopias, eu adorei conhecer esse gênero. Eu não conhecia ele muito a fundo, mas esse ano foi o ano pra eu me dedicar um pouco a ele. E uma das últimas leituras do ano foi Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. E meu Deus, que livro fantástico, não há o que comentar porque eu vou fazer resenha. Mas esse livro, ele é muito gostoso, ele tem uma narrativa fragmentada, uma narrativa meio com um tempo que você às vezes se perde.
né? Mas essa aqui é a graça da história, ele tem uma narrativa diferente, ele tem uma história a ser contada por meios diferentes, nós somos apresentados a personagens distintos, nós temos finais que são muito prazerosos de ler, e pra mim esse livro ele é um reflexo da sociedade que o autor viveu, que ele escreveu isso, além de uma história, né, que ele é pra mim um reflexo de uma sociedade. Tô amadurecendo essa ideia ainda e venho trazer pra vocês uma resenha bem bacana nesse ano 2016 sobre Clube da Luta. Um outro livro muito bacana que eu li esse ano, que teve um sentimento, que teve um lugar no meu coração de leitor esse ano, porque eu fiz um diário de leitura e eu li ele com outras pessoas, foi Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Esse livro, ele é lindíssimo, né? A edição é fantástica e ele tem uma distopia, né? Ele faz parte de uma distopia um pouco mais clássica, de uma sociedade um pouco fragmentada, de jovens que, não todos, né, mas os jovens desse livro que eles são ruins, e o nosso personagem principal ele é psicopata. Alex significa sem lei, do latim ele significa sem lei, e tudo faz sentido nesse livro, apesar do autor meio que desnortear um pouco a história no último capítulo. Eu acho que o último capítulo ele foi bem bacana pro livro, sabe? O que mais me chama a atenção, apesar de ser um pouco mais complicado, são as gírias que tem aqui, porque o Anthony Burgess ele era um linguista e ele criou gírias para esse livro, e ao mesmo tempo essas gírias elas são complicadas porque elas são misturadas do russo e da classe do proletariado inglês. Mas ao mesmo tempo essas gírias representam uma sociedade futurística, porque a língua, assim como a sociedade, ela acaba evoluindo e ela acaba se mutando, sabe? A língua falada, né? A escrita nem tanto, mas a falada acaba se mutando. E é um livro fantástico, é uma narração de um psicopata, e eu acho que eu tenho uma queda por psicopatas, porque eu li alguns livros de psicopatas esse ano, então acho que eu gosto disso, não sei. É uma narrativa diferente, bem diferente do que você já provou na sua vida como leitor, pode apostar. O último livro que eu tenho para mostrar, apesar de ser o último, não é menos importante, é o livro da filosofia, que faz parte daquela coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Esse livro ele é uma leitura um pouco mais técnica, né? Ele é um livro de não ficção, e ele apresenta pra gente as várias correntes de pensamento, as várias linhas de pensamento, os vários filósofos. Apesar da apresentação das histórias dos filósofos e das linhas de pensamento serem breves, o livro ele te dá várias dicas e leituras complementares. Então ele te indica a obra A República do Platão, O Príncipe do Maquiavel. O livro ele é bem técnico, então ele apresenta de uma forma bem sucinta e bem didática tudo que são as correntes de pensamento. O livro ele é muito bonito também, e ele apresenta pra gente a história da filosofia numa linha do tempo. Então tem o mundo antigo, o mundo medieval, a Renascença, a Idade da Razão, a Era da Revolução, o mundo moderno, a filosofia contemporânea e outros pensadores, glossário, índice e tal. Então é bem bacana, é um livro eu gostei bastante. Vai sair para esse ano ainda a série sobre o livro da filosofia. Não decidi direito como eu vou fazer, mas vai sair, garanto que sairá. E é muito bacana porque as dicas de livros aqui são muito boas e vale bastante a pena conhecer, ou ler pelo menos esse livro. Tem também o da psicologia, da sociologia, que é bem bacana. Todos os livros dessa coleção são bem bacanas. E a edição é bonita também, a capa dura, bem legal também. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas 10 melhores leituras de 2015. 2015 foi um ano que eu li um número razoável de livros, e ao mesmo tempo foram vários livros que eu gostei muito de ler. Foi um ano que me fez crescer bastante como leitor e ao mesmo tempo me fez direcionar o tipo de literatura que eu gosto. Posso afirmar pra vocês que 2016 será um ano com um pouco mais de literatura clássica no canal, que é uma literatura muito bacana, que a gente precisa conhecer, que vale muito a pena, que me fez crescer como leitor de uma forma inimaginável. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo, deixa suas opiniões aqui nos comentários. Além disso, conhece o canal Sinceroteca, que é parceiro do Não Apenas Histórias. Me segue em todas as minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!